O que significa a reunião dos escolhidos dos quatro ventos mencionada por Jesus no sermão escatológico? Será que isso se refere ao arrebatamento da igreja? Será que essa profecia já se cumpriu? Se essa passagem já se cumpriu, conforme os preteristas parciais acreditam, como devemos entendê-la? Se você quer saber a resposta, então fique ligado no vídeo até o final. Em seu famoso sermão escatológico, Jesus disse: "E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus." Para entender essa passagem e como se deu o seu cumprimento, vamos começar refletindo sobre a palavra anjo. No contexto bíblico, pessoal, o termo anjo tem origem na palavra grega angelos, que significa mensageiro. Essa definição é muito importante para compreendermos a aplicação desse termo ao longo das Escrituras. De modo geral, o entendimento popular das pessoas é que a palavra anjo sempre se refere a seres celestiais. No entanto, o sentido da palavra nem sempre é esse. Dependendo do contexto, a palavra anjo pode se referir a seres celestiais ou a mensageiros humanos. Por isso, para obtermos uma correta interpretação, é essencial considerar o contexto de cada passagem para descobrir se os anjos mencionados ali são seres celestiais ou mensageiros humanos. Em várias passagens, a Bíblia utiliza a palavra anjos para se referir aos pregadores do Evangelho. Por exemplo, em Mateus 11:10, Jesus chama João Batista de anjo, ou seja, o mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Porque é este de quem está escrito: "Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho." Essa aplicação do termo anjo para se referir aos pregadores do Evangelho enfatiza a importância da proclamação das boas novas e da mensagem da salvação. Os pregadores são mensageiros de Deus, ou seja, eles são pessoas encarregadas de transmitir a palavra de Deus ao mundo. Um outro exemplo, irmãos, se encontra em Tiago 2:25. Nesse versículo, Tiago faz referência à prostituta Raabe de Jericó, que acolheu os espiões que foram enviados por Josué. O texto diz: "De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho?" A palavra emissários é a tradução da mesma palavra grega angelos. Então, Tiago chama os espiões de emissários, ou seja, anjos, mostrando com isso que eles são mensageiros humanos e não seres celestiais. Portanto, pessoal, compreender o uso contextual da palavra anjo é fundamental para evitarmos interpretações equivocadas da profecia bíblica. Muito bem, agora que entendemos o uso da palavra anjo na Bíblia, vamos entender como se deu a reunião dos eleitos ou escolhidos de Deus desde os quatro ventos. O povo judeu do século I rejeitou a Cristo e a oferta de salvação. Eles não quiseram ser reunidos por Cristo, e Jesus lamentou sobre isso dizendo: "Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram." Essa rejeição por parte dos judeus foi crucial para os eventos que viriam a seguir. Já que Jerusalém não quis ser reunida por Cristo, ocorreu então a destruição do templo e da cidade santa pelas mãos dos romanos no ano 70. Com o fim do templo e do sistema do antigo pacto, uma nova realidade foi estabelecida: a Igreja de Cristo como a nova sinagoga de Deus. No contexto de Mateus 24, Jesus utiliza a palavra reunir para descrever a ação dos anjos de Deus, que nesse caso são os mensageiros humanos e não seres celestiais. Os mensageiros de Deus têm a missão de reunir os escolhidos de Deus. É interessante observar, irmãos, que a palavra reunir, no original grego, carrega o sentido de sinagogar,
A palavra significa reunir em um só lugar. Jesus não está falando do arrebatamento da igreja. O texto está dizendo que o Senhor vai enviar os pregadores do Evangelho por todo o mundo para reunir os seus eleitos em uma nova congregação. Essa ideia de sinagogar ou de reunir os eleitos está relacionada à congregação do povo de Deus, que é a igreja. Jesus está cumprindo a promessa de Moisés, na qual Deus promete que mesmo que o seu povo esteja espalhado pela terra, ele vai reuni-lo novamente. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor seu Deus os ajuntará e os trará de volta. Essa promessa se cumpre por meio do evangelismo mundial e da conversão das nações após a destruição de Israel no ano 70. A profecia de Jesus revela que os escolhidos de Deus serão trazidos de todas as nações e reunidos para fazerem parte da congregação daqueles que receberam a Cristo pela fé. A reunião dos escolhidos é uma realidade que se desdobra ao longo do tempo, à medida que o Evangelho é pregado e os convertidos são discipulados conforme a lei de Deus. Portanto, pessoal, a reunião dos escolhidos de Deus significa que os pregadores do Evangelho, através da pregação das boas novas, convocam e ajuntam aqueles que são escolhidos por Deus, formando assim a nova sinagoga de Deus, que é a igreja.